A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Nosso Deus é bom, meus amados, minha amada, e a sua bondade dura para sempre. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus fiel. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa noite encontra-se no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 6 e 7, que nos diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, meus amados. Uma palavra que muito tem a nos ensinar, porque eu, você, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Sim, porque mesmo nós servindo ao Senhor, mas a palavra de Deus nos adverte, o próprio Jesus nos adverte que no mundo teremos aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, sim. Em todos os momentos da nossa vida temos que ter bom ânimo e coragem para recomeçar. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Essa palavra nos conta que Davi e seus homens tinham saído ali da cidade de Ziclague. E quando eles chegam, os amalequitas tinham dado sobre aquela cidade. Tinha queimado aquela cidade, tinha levado seus filhos, suas mulheres cativas, mas não tinha matado, apenas tinha levado cativo. Glória a Deus por esta palavra, meu amado, minha amada, porque o nosso Deus é o Deus que dá a vida. Aqueles que muitas vezes estão presos na mão do inimigo. Muitas vezes tem parentes, tem pessoas que estão presos na mão do inimigo, mas elas ainda estão vivas, glória a Deus. E se elas estão vivas, há esperança, esperança de renovo, esperança que essas pessoas possam ter dias melhores e principalmente na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, porque aqui a palavra de Deus nos diz que os amalequitas levaram todo aquele povo cativo, mas deixaram com vida. Glória a Deus. Então, o inimigo tem oprimido, às vezes alguns dos seus, tem tocado em áreas da sua vida, mas tem deixado você ainda com vida. Quase acabou seus negócios, mas nesse quase o Senhor é aquele que traz a restauração em nome de Cristo Jesus. Quase acabou seu casamento, mas não vai acabar, porque o Senhor é o Deus que traz restauração em nome de Cristo Jesus. Porque tudo, meu amado, minha amada, está nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, glória a Deus por isso. Ali aqueles amalequitas levaram o povo cativo. Quando Davi e seus homens chegam ali naquela cidade, que vê aquele deserto, nem uma criança brincando, nem uma mulher ali caminhando, tudo deserto. E ali o que a palavra de Deus nos diz, que eles abrem sua boca e começam a chorar. Choram, choram bastante e que lhe falta o ânimo de tanto ele chorar. E aí uns começam a culpar Davi, sim, começam a culpar Davi porque saíram com Davi para ir até ali estar com o rei Quis. E até nesse processo deles retornarem, aconteceu aquilo ali naquela cidade, né? As crianças, as mulheres que ficaram foram pegas pelo inimigo. Mas graças a Deus, meus amados, que Davi se esforça no Senhor. E ali, nesse se esforçar, ele vai buscar o Senhor. Aqui eu tenho que dizer algo da parte do Senhor para nós essa noite. Principalmente para você que está do outro lado, que o Senhor já ministrou no meu coração, antes de nós querer botar a culpa dos acontecimentos que acontecem na nossa vida, nas costas de A, nas costas de B. Mas nós devemos é o quê? Nos esforçar no Senhor e buscar a presença do Senhor nosso Deus. Tem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que ninguém é culpado, não. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E em tudo nós devemos tirar a lição, né? Glória a Deus, aquele povo ali estava culpando Davi. Então, que a gente não venha a ser assim, querer achar culpado pelas coisas que nos acontecem, mas que nós devemos fazer que nem Davi, que nós devemos nos esforçar no Senhor. Há um tempo de choro, sim, porque a palavra de Deus nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas, está lá em Eclesiastes 3, né? Perdão, Eclesiastes 3. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, ali eles choraram.
e culparam Davi, alguns. E Davi também chorou porque suas duas mulheres tinham ido cativa, mas Davi se esforçou no Senhor. E o que foi que ele fez? Ele pegou, buscou o Senhor e perguntou ao Senhor se ele deveria ir atrás daquela tropa. Para quê? Para que pudesse resgatar a sua família e assim os demais. E o Senhor falara com Davi que ele deveria ir atrás, porque certamente eles o alcançariam. Então, glória a Deus por isso, meu amado, minha amada. Cada um no seu tempo, cada um fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Dará tudo certo, em nome de Cristo Jesus. Você, eu, nós possamos estar, sim, atentos diante do Senhor. Aconteceu algo que nós não esperávamos, mas que nós não venhamos entrar no desespero. Sim, podemos até chorar, sim, mas nós devemos nos levantar e buscar o Senhor. E, diante da orientação do que o Senhor assim nos orientar, nós devemos obedecer. Glória a Deus por isso, porque, meu amado, o Senhor é aquele que pode nos direcionar, né? Nos guiar, nos direcionar pelo caminho certo, de como nós alcançarmos aquilo que nós perdemos. Sim, porque muitas vezes acontece. Eu, você, né? Nós podemos sair do nosso lugar. Enquanto nós saímos da nossa casa e irmos para outro lugar, pode se perder alguma coisa. Nós podemos, às vezes, estar no nosso trabalho e por sairmos dali do nosso trabalho para atender alguma outra necessidade fora, quando chegar, algo ter acontecido. Mas o que nós podemos fazer? Buscar a Deus para nós resgatarmos aquilo que foi perdido. Sim, glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Davi obedeceu à voz do Senhor, pegou seus homens e foram atrás daqueles homens que haviam saqueado aquela cidade, que até então eles não sabiam ainda que tinham sido os amalequitas. Né? Os amalequitas são aquelas pessoas que não queriam o bem dos filhos de Israel. Né? A gente vê várias passagens na Bíblia onde os amalequitas estão oprimindo, estão roubando. Né? Quando nós olhamos no livro de Juízes, nós vemos lá Gideão malhando ali a uva no lagar, né? Porque a palavra de Deus nos diz que ele estava ali se escondendo dos amalequitas que roubava toda a lavoura dele. Então, o amalequita, que significa os inimigos da nossa vida, mas maior que ele, é o Deus que está conosco. Glória a Deus. Sim, o Deus que está com você é maior do que todo e qualquer levante. E ele é o Deus que ouve a sua oração. E ele é o Deus que fala com você. Glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como ele falou com Davi, dando resposta a Davi, daquilo que Davi estava ali perguntando. O Senhor também dará resposta a você acerca daquilo que você está buscando. Glória a Deus. Muita gente já está tendo a resposta hoje, aqui através dessa palavra, através dessa oração, sabendo que você deve voltar e buscar aquilo que é seu. Glória a Deus. Porque o Senhor lhe dará vitória em nome de Cristo Jesus. Davi e os homens foram atrás daquele povo. E a palavra de Deus nos diz que ali no meio do caminho, sim, no meio do caminho, eles encontraram um soldado caído. E aquele soldado que estava caído, ali Davi deu água, deu pão, deu força, deu ânimo, né? Animou aquele soldado e ele falara. Né? Davi perguntara quem ele era, e ele disse que era servo, né? Do soldado ali do general Amalequita, que tinham dado em Ziclague, né? E tinha atacado a outra cidade, e agora ele tinha adoecido, e aquele homem, né, aquele exército dos amalequitas, deixaram ele pelo caminho e seguiram. Meu amado, minha amada, o que nos mostra o quê? O inimigo das nossas almas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Né? E depois que você está no chão, ele quer ver mais você sendo derrotado, ele quer ver você morto. Ele não liga para tentar sarar suas feridas, né? Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, não. O Senhor é aquele que vê um abatido e o Senhor quer curar. É aquele que vê um oprimido e o Senhor está pronto para libertar. O que nós precisamos sempre fazer é buscá-lo, a sua vontade, buscar, obedecer a voz do Senhor. E quando nós buscamos a Ele, Ele logo se volta para nós. Então, graças a Deus por isso.
Glórias a Deus. E ali Davi falaram com aquele homem para mostrar onde aqueles amalequitas estavam. E ali eles estavam todos festejando, alegres, quando Davi e seus 400 homens, que eram 600, mais 200 tinham ficado com a bagagem. Então ele e os 400 homens avançaram sobre os amalequitas, destruíram aquele povo, né, que estava ali acampado e levaram consigo de volta para a sua cidade, lá para Ziclague, suas mulheres, seus filhos, e ainda levaram os despojos, né? Glória a Deus, ali para aquele povo. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada, a palavra do Senhor, ela se cumpre. E tudo que o Senhor nosso Deus fala, Ele realiza, porque Ele é Deus poderoso, justo e fiel. Então, glórias a Deus. Não fique chorando, mas busque o Senhor. Sim, busque o Senhor e obedeça a voz do Senhor. Faça o que o Senhor tem lhe mandado, que você será mais que vencedor. Assim como Davi e aqueles homens foram, você também será, porque o nosso Deus é o Deus poderoso. E Ele sabe onde estão todas as coisas, e Ele sabe como fazer para nos recuperarmos todas as coisas, tudo aquilo que tem perdido, que o inimigo tem levado, o Senhor pode trazer para você em nome de Cristo Jesus. E aqueles que para muito estão mortos, não, mas ainda tem vida. Se ele ainda tem vida, se ela ainda tem vida, o Senhor é poderoso para trazer para a sua presença. Glória a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, dá-nos uma noite de paz e tranquilidade na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de todo acidente do corpo e da alma. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, todos os familiares deles, e nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Pai, obrigada por esta palavra, que o Senhor venha falando cada vez mais forte em cada coração e trazendo à vida aqueles que estão mortos, ressuscitando aquilo que para nós já havia se perdido. Pai, o Senhor Deus poderoso, Deus santo, fiel e justo, que sabe de todas as coisas. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, dá uma noite de paz na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.